O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Estamos no nosso 23º dia do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E ele nos traz um título de Como Crescemos. Em Efésios 4:15 diz assim: Deus quer que crescemos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios 4:14, ele nos traz assim: o propósito disposto para nós não é o que continuemos como criança. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isto ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos. Venha, seja meu discípulo, Jesus disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus 9:9. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendia todas as implicações da decisão que havia tomado. Simplesmente atender ao convite do Mestre, isto é, que você precisa para começar. Decidir-se, tornar-se um discípulo. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-los, mas sempre será determinante para você. Diga-me com que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará com 20 anos. Tornamos-nos aquilo que estamos comprometidos. É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com algo e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes, e o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequência eterna. Logo,
o melhor que você escolhe sabiamente. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que a vida santa e piedosa devemos viver. Segundo Pedro 3:11. A parte de Deus é nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolha em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para cumpri-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessa mudança. A Bíblia diz em Filipenses 2:12 e em Filipenses 2:13, assim: ponha-se em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dele. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade. A segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo direciona aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra, não para obter terra, mas para desenvolver o que já possui. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isto demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como vimos no capítulo 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença. E toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de que os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Em Provérbios 4:23, ele diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Imagine-se viajando de lancha num lago com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-lo manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você pode
Você até poderá dominar o piloto automático, mas seria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha imediatamente voltaria a rumar para leste, conforme o programado. E é isto que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudança no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Adere os ajustes do piloto automático, sua forma de pensar. Romanos 12, 20, parte B. Romanos 12, 2, parte B. Diz assim: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz em Efésios 4:23, deve haver uma renovação espiritual em seus pensamentos e atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Filipenses 2:5. Recebemos a seguinte ordem: pense da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos que são egocêntricos e egoístas. 1 Coríntios 14:20 diz: irmãos, deixe de pensar como criança, com respeito ao mal, sejam criança, mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos 8:5. O segundo estágio de mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros.
concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Em 1 Coríntios 13:11. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isto não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé. E a nossa crença deve ser confirmada por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião, nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos nos exemplos de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz em Romanos 15, do 2 ao 3, que devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhe agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é a base para se tornarmos semelhante a Cristo. É a melhor evidência do crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural. É contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. Em 1 Coríntios 2:12. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudarmos a crescer. Tema de reflexão do nosso propósito de vida. Nunca é tarde demais para começar a crescer. O versículo para a memorização está em Romanos 12, 2, parte B. Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A pergunta para a meditação do dia é: em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais um capítulo lido, né? Que a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês, para que as palavras, para que os versículos, os capítulos entrem em nossa mente e achem morada em nossos corações. Fique com Deus e até breve.